O senador Marcos Rogério, da Tribuna, comentou o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outras pessoas, e apontou que a sociedade tem dúvidas. Ele disse: espera-se que a justiça seja imparcial e que as instituições atuem com responsabilidade e isenção. Mas ao observar a atual quadra vivida, não é isso que nós vemos em nosso país, infelizmente. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro levanta sérias dúvidas sobre a solidez e a fundamentação do processo que levou a essa decisão. O senador explicou: indiciar alguém, especialmente um ex-chefe de Estado, é algo grave, que só deve acontecer e que só se justifica quando há indícios claros e concretos da prática criminosa. Porém, o que vimos até agora não atende a esse critério. As acusações parecem baseadas mais em conjecturas do que em provas robustas. Afirmações genéricas e superficiais não podem ser suficientes para justificar medidas tão drásticas. É fundamental que as investigações sejam conduzidas com seriedade e transparência, mas também com respeito ao devido processo legal. Sem isso, corremos o risco de transformar processos legais em ferramentas políticas, algo que vai contra os princípios da nossa Constituição. Marcos Rogério expôs os objetivos políticos do indiciamento e seu uso como cortina de fumaça e alertou sobre os sérios problemas da nossa democracia. Ele disse: não se trata aqui de eximir ninguém de responsabilidade, mas de exigir que os processos sejam conduzidos com rigor técnico e legal, sem influências externas ou agendas ocultas, porque o Brasil está diante de um fato grave. Indiciar sem base sólida não fortalece a justiça, ao contrário, fragiliza sua credibilidade. Devemos nos lembrar que hoje é o ex-presidente Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer cidadão brasileiro, inclusive parlamentares desta casa, expostos a um sistema judicial que permite indiciamento sem fundamentos claros. Ninguém está livre. Nós temos parlamentares com indiciamentos. Nós temos um deputado federal que recentemente foi indiciado porque teceu críticas justamente a essa política de perseguição que vem sendo praticada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O senador afirmou: as instituições têm papel fundamental, mas isso não significa que os detentores de cargo, sejam eles eletivos ou aqueles que são empossados e têm, por mandamento constitucional, a missão de conduzir as altas casas de justiça deste país, estejam imunes a críticas. Não estão imunes às considerações daqueles que pensam diferente e daqueles que entendem que o que lá estão a praticar é algo que viola a Constituição, viola as leis do país. Não tem ninguém acima da lei, não tem ninguém acima da Constituição. Marcos Rogério fez uma dura constatação sobre a situação do país. O que nós vemos ultimamente é um ambiente de terra sem lei. Aquilo que a Constituição assegurou como cláusula pétrea para o mandamento parlamentar, que são as garantias, as inviolabilidades, as imunidades para o bom exercício do mandato, hoje estão sendo relativizadas. Princípios estão sendo relativizados. E aí, por não gostar do que alguém diz, por não gostar do que alguém acha, simplesmente se dão ao direito de indiciá-los, de abrir investigações para indiciá-lo. Isso é usar o aparato estatal para perseguir, para causar medo, para gerar um ambiente de medo num dos poderes da República, algo inaceitável numa democracia. O senador disse: não existe democracia sem liberdade de opinião, de manifestação do pensamento e de um parlamento livre para dizer o que quer, para dizer o que pensa. E cada um, obviamente, respondendo na medida da culpa daquilo que extrapolar os limites legais. Mas nós não podemos permitir o que nós estamos a ver no Brasil. Ele apontou que a ridícula narrativa do golpe imaginado não convence ninguém, pois os cidadãos são capazes de perceber que não houve golpe algum. Marcos Rogério apontou: essa história, essa narrativa que está sendo vendida para o Brasil não encontra lastro na verdade real.
Não houve tentativa de golpe. Não houve golpe. Justiça não é vingança. Ao concluir, o senador fez um apelo. Concluo a minha fala, diante do que mencionei, fazendo um apelo por cautela, por equilíbrio e comprometimento com a verdade. Que as instituições se mantenham firmes em seu propósito de garantir justiça, mas que também tenham a responsabilidade de proteger a democracia e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Esse é o mandamento constitucional que nos vincula a todos. Nós não podemos perder a fé na justiça e a confiança no sistema que nós temos funcionando no Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e aos que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. O tema que me traz à tribuna no dia de hoje, senhor presidente, é um tema que é recorrente em todo o noticiário nacional e que tem ganhado as manchetes nesses últimos dias. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos vivendo, senhor presidente, nós vivemos em um país democrático. Portanto, espera-se que a justiça seja imparcial e que as instituições atuem com responsabilidade e isenção. Mas, ao observar a atual quadra vivida, não é isso que nós vemos no nosso país, infelizmente. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro levanta sérias dúvidas sobre a solidez e a fundamentação do processo que levou a essa decisão. Indiciar alguém, especialmente um ex-chefe de Estado, é algo grave e que só deve acontecer e que só se justifica quando há indícios claros e concretos da prática criminosa. Porém, o que vimos até agora não atende a esse critério. As acusações parecem baseadas mais em conjecturas do que em provas robustas. Afirmações genéricas e superficiais não podem ser suficientes para justificar medidas tão drásticas. É fundamental que as investigações sejam conduzidas com seriedade e transparência, mas também com respeito ao devido processo legal. Sem isso, corremos o risco de transformar processos legais em ferramentas políticas, algo que vai contra os princípios da nossa Constituição. Não podemos ignorar que esse tipo de indiciamento é frequentemente explorado para alimentar narrativas políticas. Em um momento em que o Brasil enfrenta desafios reais, como a crise econômica, a violência crescente no Brasil real e a instabilidade social, usar episódios como cortina de fumaça é um desserviço ao país. O povo brasileiro merece que os problemas sejam enfrentados com coragem e com foco, não com manobras para criar divisões e desviar o foco da população para os problemas reais que atingem o país. A trajetória do ex-presidente Bolsonaro ao longo de décadas na vida pública sempre foi marcada por seu compromisso com a democracia e o respeito às leis. Seus posicionamentos, inclusive os mais polêmicos, sempre se pautaram dentro das 4 linhas da Constituição, como ele mesmo usa essa expressão sempre que está diante de temas mais espinhosos, respeito às 4 linhas da Constituição. Não se trata aqui de eximir ninguém de responsabilidade, mas de exigir que os processos sejam conduzidos com rigor técnico e legal, sem influências externas ou agendas ocultas, porque o Brasil está diante de um fato grave. Indiciar sem base sólida não fortalece a justiça, ao contrário, fragiliza sua credibilidade. Devemos nos lembrar que hoje é o ex-presidente Bolsonaro, amanhã
pode ser qualquer cidadão brasileiro, inclusive parlamentares desta casa, expostos a um sistema judicial que permite indiciamentos sem fundamentos claros. Ninguém está livre. Nós temos parlamentares com indiciamentos, nós temos um deputado federal que recentemente foi indiciado porque teceu críticas justamente a essa política de perseguição que vem sendo praticada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Eu sou um defensor das instituições, defendo o papel fundamental que tem o Supremo Tribunal Federal, defendo o papel fundamental que tem a instituição, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, as instituições têm papel fundamental. Mas isso não significa que os detentores de cargos, sejam eles eletivos ou aqueles que são empossados e têm, por mandamento constitucional, a missão de conduzir as altas casas de justiça deste país, não estão imunes a críticas, não estão imunes às considerações daqueles que pensam diferente e daqueles que entendem que o que lá estão a praticar é algo que viola a Constituição, violam as leis do país. Não tem ninguém acima da lei, não tem ninguém acima da Constituição. E o que nós vemos ultimamente, senhor presidente, é um ambiente de terra sem lei. Aquilo que a Constituição assegurou como cláusula pétrea para o mandamento parlamentar, que são as garantias, as inviolabilidades, as imunidades para o bom exercício do mandato, hoje estão sendo relativizadas, estão princípios sendo relativizados. E aí, por não gostar do que alguém diz, por não gostar do que alguém acha, simplesmente se dão no direito de indiciá-los, de abrir investigações para indiciá-lo. Isso, senhor presidente, é usar o aparato estatal para perseguir, para causar medo, para gerar um ambiente de medo num dos poderes da República, algo inaceitável numa democracia. Defender a democracia significa respeitar a divergência, significa respeitar o que o contrário pensa, porque ao contrário disso não se trata de democracia, não se trata de liberdade. Não existe democracia sem liberdade de opinião, de manifestação do pensamento e de um parlamento livre para dizer o que quer, para dizer o que pensa, e cada um, obviamente, respondendo na medida da culpa daquilo que extrapolar aos limites legais. Mas nós não podemos permitir o que nós estamos a ver no Brasil. E agora nós estamos observando uma narrativa que tomou conta de todo o noticiário, a narrativa do golpe. Todo dia, você abre, senador Plínio, o jornal está lá, a narrativa do golpe. Você liga um canal de televisão, uma emissora de TV ou um site, é golpe, golpe, golpe para todo lado. Golpe. E a pergunta que fica para o cidadão mais simples, aonde é que está o golpe? Onde é que está o golpe? Onde estão as evidências de golpe? Onde estão as evidências de tentativa do golpe? Golpe? Golpe de quê? Golpe de narrativa. A narrativa, sim, essa está sendo pregada a todo tempo. Mas aonde estão as evidências de que houve uma tentativa de golpe? Não estou nem falando de golpe, de tentativa de golpe. Nós estamos diante do que no direito se chama de teoria do crime impossível. Teoria do crime impossível. Sem forças, sem armas, não tem ameaça, não tem tentativa, não tem golpe. Vou repetir. Sem a presença das Forças Armadas, sem a presença de um aparato de força, não tem tentativa, não tem golpe. E eu vou usar uma frase que eu não defendo, já disse aqui,
a minha defesa maior às instituições. Quem ousa pensar, cogitar qualquer ato de ataque, qualquer ato de desmonte das instituições, não contem. Nunca contaram e jamais contarão com o meu apoio. Eu defendo as instituições. A vida política se define, o jogo eleitoral se define de tempos em tempos com a participação da sociedade, porque o poder emana da sociedade que o exerce por meio de representantes livremente eleitos. Agora, senhor presidente, pensar é livre. Repito, eu não apoio ideias malucas, mas pensar é livre, agir é crime. Pensar é livre, agir é crime. Conspiração do golpe. Aconteceram pessoas que cogitaram, que pensaram. Bom, as evidências estão aí. Em outros tempos também aconteceu. Agora, a pergunta é: Bolsonaro agiu para dar vazão às maluquices? Não. Não deu espaço, não deu guarida. Não há evidências de que tenha agido nessa direção. Pelo contrário, e as evidências mostram justamente que aqueles que estavam a conversar, a dialogar sobre isso, estavam insatisfeitos pelo fato do ex-presidente não ter dado apoio, não ter dado aval para que isso acontecesse. Então, essa história, essa narrativa que está sendo vendida para o Brasil, ela não encontra lastro na verdade real. Não houve tentativa de golpe. Não houve golpe. Justiça, senhor presidente, não é vingança. Eu concluo a minha fala, senhor presidente, e diante do que mencionei, fazendo um apelo por cautela, por equilíbrio e comprometimento com a verdade. Que as instituições se mantenham firmes em seu propósito de garantir justiça, mas que também tenham a responsabilidade de proteger a democracia e os direitos fundamentais de todos os brasileiros. Esse é um mandamento constitucional que nos vincula a todos. Nós não podemos perder a fé na justiça, a confiança no sistema que nós temos funcionando no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix, ajude@folhapolitica.org.